O presidente Joe Biden acabou de tomar uma decisão que mudará todo o curso da guerra na Ucrânia. O muito elogiado plano de vitória do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exigia que os Estados Unidos dessem luz verde a uma ação específica que, até agora, os Estados Unidos não permitiram. A América autorizando isso permitiria à Ucrânia aniquilar a Rússia, levando o conflito diretamente a alguns dos ativos estratégicos russos mais importantes. Os Estados Unidos passaram os últimos 2 anos e meio hesitando sobre essa decisão, mas finalmente aconteceu. O presidente Joe Biden permitiu que a Ucrânia ataque o território russo usando mísseis de longo alcance fabricados e fornecidos pelos Estados Unidos. É o último grande ato de um presidente que em breve deixará a Casa Branca, e isso vai mudar o curso da guerra. E é um ato que já beneficiou a Ucrânia. Apenas um dia após os relatórios de permissão concedida, a Ucrânia agiu. Ela lançou o primeiro de provavelmente muitos mísseis Atacams contra a Rússia. Neste vídeo, analisaremos os motivos que levaram Biden a autorizar o uso de mísseis Atacams dentro da Rússia e como a Ucrânia planeja utilizá-los para atacar o território russo. A British Broadcasting Corporation foi uma das primeiras a noticiar a decisão do presidente Biden. Em 18 de novembro, ela forneceu os dados essenciais. Biden aprovou o uso de mísseis Atacams dentro da Rússia, segundo a emissora, em uma grande reversão de política. Anteriormente, o uso desses mísseis havia sido restrito a alvos dentro da Ucrânia e na Crimeia, que a Rússia anexou em 2014, por medo de que usá-los na Rússia poderia escalar a guerra. A Cable News Network fornece mais detalhes em seu relatório. Ele aponta que a aprovação não é oficial, no sentido de que Biden anunciou ao público a capacidade da Ucrânia de usar mísseis Atacams contra a Rússia. A notícia da aprovação vem de 2 oficiais dos Estados Unidos próximos ao presidente e familiarizados com a disputa em torno do uso do Atacom. De acordo com um oficial, os mísseis estão destinados a serem usados em Kursk, após a Rússia enviar 50 mil tropas para o Oblast. Essas 50 mil tropas podem incluir até 12 mil soldados norte-coreanos, que Putin tem à sua disposição graças em grande parte ao Pacto de Defesa Cooperativa, que ele assinou com o presidente norte-coreano Kim Jong-un em julho de 2024. Assessores de Biden creem que a chegada dessas tropas pode iniciar uma nova fase da guerra, segundo a Cable News Network. Assim, a aprovação do Atacom dá mais poder de fogo aos soldados ucranianos em Kursk quando estão sob forte pressão. O correspondente diplomático da Al Jazeera, James Bass, apoia esse raciocínio. Ele diz que o objetivo dessas nações ocidentais é apoiar a Ucrânia, particularmente na área da Rússia que a Ucrânia está ocupada, Kursk. Por que Kursk importa? Em agosto de 2024, Volodymyr Zelensky decidiu inesperadamente jogar o jogo de Putin. Ao invés de focar somente na defesa da região sitiada de Donetsk, na Ucrânia, ele enviou um pequeno contingente das tropas do país para o Oblast de Kursk, na Rússia. Uma linha vermelha foi cruzada. A Ucrânia invadiu a Rússia e, em semanas, afirmava deter mais de 724 quilômetros quadrados de território russo, incluindo 93 vilas graças à sua contra-invasão. A invasão de Kursk foi um ponto de virada na guerra, dando à Ucrânia uma grande vantagem nas negociações com Putin caso elas comecem. A Ucrânia pode agora trocar o que possui em Kursk por parte do território que a Rússia tomou durante a operação militar especial de Putin. Essa vantagem nas negociações desaparece se a Ucrânia não mantiver o território que possui em Kursk. Putin implantou 50 mil soldados em uma contraofensiva visando retomar os diversos assentamentos reivindicados pela Ucrânia. A Ucrânia precisa lutar contra essa contraofensiva, é aí que entram os mísseis Atacms. Com eles, a Ucrânia pode lançar ataques contra posições russas em Kursk de dentro de suas próprias fronteiras. Isso é enorme para a Ucrânia. Agora ela pode apoiar seus soldados com ataques de mísseis que a Rússia não pode contra-atacar facilmente. De volta ao relatório da Cable News Network. Também nota que a aprovação do uso de Atacm na Rússia foi muito demorada. Os Estados Unidos recusaram enviar mísseis para a Ucrânia, mesmo para uso em seu território, nos 2 primeiros anos da guerra. A escalada da guerra era o principal medo na época. Os Estados Unidos estavam cautelosos com a possível reação de Putin ao envio de mísseis poderosos para a Ucrânia. A Cable News Network observa que alguns nos Estados Unidos estavam preocupados com o país, consumindo seus estoques de Atacms, reduzindo sua capacidade de autodefesa em troca de armar a Ucrânia.
O presidente Biden reverteu essa política em fevereiro de 2024, permitindo a entrada dos primeiros sistemas atacando na Ucrânia em abril. Contudo, o decreto era claro. A Ucrânia só deve usar os mísseis para atacar posições russas dentro de seu próprio território. A Crimeia poderia estar nessa lista, pois os Estados Unidos não reconhecem sua anexação pela Rússia em 2014, significando que ainda pertenceria à Ucrânia, mas ataques à própria Rússia eram proibidos. O presidente Zelensky pressionou repetidamente para obter autorização para usar os mísseis contra a Rússia, antes mesmo de os Estados Unidos permitirem seu uso dentro da Ucrânia. Havia indícios de que a aprovação chegaria meses antes de ocorrer. Em setembro de 2024, a Al Jazeera relatou um tênue raio de esperança para a Ucrânia após meses de Zelensky insistir pela permissão para usar os mísseis Atacom contra a Rússia. Biden respondeu que estão resolvendo isso agora. Ao ser indagado sobre a suspensão de restrições geográficas, Antony Blinken, secretário de Estado do presidente, também mencionou que os Estados Unidos têm se adaptado continuamente às condições do campo de batalha. Os sinais indicavam que a aprovação estava próxima. A decisão de Putin de usar tropas norte-coreanas no contra-ataque às posições ucranianas em Kursk parece ter levado Biden a tomar sua decisão. O uso de soldados norte-coreanos por Putin representa uma escalada que preocupa os Estados Unidos. Agora precisa ajudar a Ucrânia a contra-atacar essa escalada com armas mais fortes. Zelensky finalmente tem o que ele queria há mais de 2 anos, e a Rússia não está feliz. Putin já fez várias ameaças contra os Estados Unidos, enquanto deliberava sobre permitir ou não que a Ucrânia usasse Atacams dentro da Rússia. No fim de setembro de 2024, menos de 2 semanas depois dos comentários do presidente Biden e Blinken sobre considerar o uso de Atacams, Putin estava rumo à guerra. Propõe-se que a agressão contra a Rússia por Estado não nuclear, mas com participação ou apoio de Estado nuclear, seja considerada ataque conjunto à Federação Russa. Putin se enfureceu em uma reunião de setembro do Conselho de Segurança da Rússia. O uso do termo nuclear foi proposital. Putin estava dizendo que a Rússia consideraria a permissão dos Estados Unidos para a Ucrânia usar mísseis Atacms contra a Rússia como um ataque nuclear. Mesmo que esses mísseis não carreguem ogivas nucleares, a Rússia se reservou o direito de responder a esses ataques com armas nucleares. Em resumo, não faça isso, América. Usaremos armas nucleares se você permitir que a Ucrânia use seus mísseis contra nós. A reação da Rússia não foi menos contida após a aprovação do presidente Biden. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, foi um dos primeiros a responder se tal decisão foi formulada e informada ao regime de Kiev, afirmando que isso é uma nova rodada de tensão e situação qualitativamente nova em termos do envolvimento dos Estados Unidos no conflito. As declarações de Peskov ignoram o fato de que a Rússia já havia escalado ao usar tropas norte-coreanas contra a Ucrânia em Kursk, mas essa hipocrisia nunca impediu o Kremlin de ameaçar os Estados Unidos antes. A legisladora russa, Maria Butina, também alertou que as ações do presidente Biden levariam a uma escalada massiva. Contudo, ela também indicou a expectativa russa de que Trump, o presidente eleito, revogasse a decisão de Biden. Tenho grande esperança de que Trump reverterá essa decisão, pois estão seriamente arriscando iniciar a Terceira Guerra Mundial, afirmou Butina. Peskov também mencionou a administração que está saindo em Washington e sua intenção de jogar mais lenha na fogueira na guerra. Parece que a Rússia pode estar aguardando que Donald Trump a socorra e a salve dos mísseis da Atacom. Se o plano de paz proposto pelo presidente eleito Trump irá prevenir a escalada, ainda está para ser visto. É importante destacar que nem todas as nações europeias aprovaram a decisão do presidente Biden. Hungria, Itália e Eslováquia criticaram a decisão, possivelmente por temerem que o uso dos mísseis Atacams na Rússia eleve as tensões, ameaçando outras nações europeias. O político também relata que um oficial militar francês diz que permitir que a Ucrânia use os mísseis Atacams não mudará o equilíbrio de poder na guerra. Isso apenas retardará, em vez de parar, o que o oficial vê como uma guerra industrial, onde a nação que produzir mais armas a longo prazo tem mais chances de vencer. É difícil determinar se esses comentários representam a desaprovação francesa da decisão do presidente Biden. Mesmo assim, a decisão já foi tomada. Talvez o presidente Zelensky forneça a resposta mais reveladora à decisão de Biden. Reagindo à notícia, ele disse que há muita conversa na mídia sobre receberem permissão para ações,
Mas ataques não são realizados com palavras. Essas coisas não são anunciadas. Os mísseis falarão por si mesmos. A última declaração é reveladora. Zelensky sugere que o diálogo é inútil, pois a Ucrânia já tem a permissão necessária. Com isso, chegamos a uma questão chave. Por que a Rússia tem tanto medo dos mísseis ATACMS da América? Só precisamos olhar as especificações do míssil para encontrar a resposta. A Al Jazeera detalha o sistema de mísseis táticos do exército ao relatar a decisão de Biden. Os mísseis, desenvolvidos nos anos 80, têm alcance de 305 quilômetros, permitindo o lançamento da Ucrânia para atingir a Rússia. Construídos pela Lockheed Martin, podem ser lançados tanto pelos sistemas High Mobility Artillery Rocket System, enviados pelos Estados Unidos para a Ucrânia em julho de 2022, quanto pelos sistemas de foguetes de lançamento múltiplo M270, que a Ucrânia recebeu do Reino Unido no mesmo ano. Em suma, a Ucrânia já possui todo o necessário para lançar os mísseis Atacams. Ela só precisava de permissão para usá-los livremente. O Atacams é um míssil de estágio único que pode carregar uma ogiva de alto explosivo ou de fragmentação, sendo esta última capaz de comportar até 950 submunições, permitindo ataques dispersos poderosos contra posições russas, segundo mais detalhes da ameaça de mísseis. A menção do High Mobility Artillery Rocket System, o sistema 1270, indica que o Atacams é um míssil móvel em estrada que permite à Ucrânia lançá-lo de quase qualquer lugar dentro de seu território. Isso o tornará útil para contrariar a ofensiva russa em Kursk. A Ucrânia pode dirigir seus mísseis Atacams até a fronteira com a Rússia e lançá-los no território tomado e nas posições das tropas russas e norte-coreanas nos arredores de Kursk. O Atacams também é projetado para precisão. 4 aletas de cauda na parte traseira e o cone do nariz na frente mantêm a estabilidade durante o voo. O míssil também combina sistema de posicionamento global e sistema de navegação inercial, ou sistema de navegação inercial que permite que ele voe diretamente para o alvo pretendido, minimizando danos colaterais. O sistema de navegação inercial também oferece proteção contra interferências e bloqueio eletrônico, então a Rússia precisará usar seus sistemas antiaéreos S-300 e S-400 para abatê-lo. O Atacams pode atingir velocidades de até Mach 3, tornando difícil acertá-lo em voo. Em suma, é um míssil muito poderoso que a Rússia não enfrentou durante boa parte da guerra, exceto por alguns ataques na Crimeia, incluindo um em junho de 2024, que matou no mínimo 4 russos e feriu mais 151. A Ucrânia não explorou ao máximo seus mísseis Atacams. Agora ela pode, e é esse fato que aterroriza Putin. O que a nova capacidade da Ucrânia de usar mísseis Atacams contra a Rússia significa para o futuro da guerra? É tudo uma notícia para a Rússia, e a Ucrânia já nos deu uma das respostas. Em 19 de novembro, a British Broadcasting Corporation informou que os oficiais dos Estados Unidos confirmaram que a Ucrânia lançou o primeiro de seus mísseis Atacams contra a Rússia. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o ataque envolveu 5 mísseis direcionados à região de Bryansk. Dos 5 mísseis, um passou pelas defesas antiaéreas russas, com fragmentos causando um incêndio em uma instalação militar na fronteira de Blastet. Pelo menos é o que a Rússia afirma. Os oficiais dos Estados Unidos que confirmaram o ataque dizem que os números são muito diferentes. A Ucrânia disparou 8 mísseis, sendo que a Rússia interceptou apenas 2 deles. Isso indica que 6 passaram, provavelmente causando muito mais prejuízos do que a Rússia admitiria. A Reuters informou que a Ucrânia alega ter atingido um depósito de armas russo a 70 milhas de profundidade na região de Bryansk, complementando o relatório da British Broadcasting Corporation. O ataque foi seguido por um ataque de drone em pelo menos 8 regiões do sul e do centro. O Ministério da Defesa russo diz ter derrubado 42 drones e 4 dos 5 mísseis Atacams. Seja qual for a verdade, o Kremlin foi rápido em responder às notícias. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou os Estados Unidos de escalar um conflito do qual não deveriam participar. O uso repetido do Atacams contra a região de Bryansk durante a noite é um sinal claro de que os Estados Unidos querem uma escalada, afirmou Lavrov. Ele então fez a assustadora afirmação de que a Rússia tomaria decisões futuras, entendendo que os Atacams da Ucrânia eram operados por especialistas militares americanos. E este ataque pode ser apenas o começo da ofensiva dos Atacams da Ucrânia. Putin reuniu cerca de 50 mil soldados,
incluindo tropas norte-coreanas, para expulsar os ocupantes ucranianos na Oblast de Kursk. Essa contraofensiva está indo mal para a Rússia. Segundo David Axe, especialista militar da Forbes, a Ucrânia destruiu 77 veículos blindados russos nos primeiros 6 dias da contraofensiva, conforme relatado em 12 de novembro. A maioria estava na borda norte do território ucraniano no Oblast. E para piorar as coisas para Putin, esses relatórios vieram em meio a outros que afirmavam que a Ucrânia havia matado 1.950 soldados russos e destruído mais de 100 veículos blindados em um único dia em toda a frente de 800 milhas. A nova voz da Ucrânia diz que a Rússia recorreu a aplainar suas próprias tropas e matar seus próprios cidadãos, basicamente bombardeando as áreas em Kursk que a Ucrânia mantém. A Rússia bombardeou o território 11.578 vezes, afirma a mídia, além de lançar 3.243 bombas aéreas guiadas e 356 mísseis não guiados em Kursk. É aí que as armas atacãs da Ucrânia entram em jogo novamente. A Rússia pode bombardear Kursk de fortificações construídas fora da nova linha de frente criada pela invasão ucraniana. Anteriormente, havia pouco que a Ucrânia podia fazer a respeito disso, além de manter sua posição contra o constante bombardeio. Com a permissão para usar atacãs dentro da Rússia, vem a capacidade de mirar nos aeródromos e locais de lançamento usados pela Rússia para atacar Kursk intensamente. Com alguns desses locais destruídos, as tropas ucranianas do terreno podem se concentrar em se defender contra a contraofensiva de 50 mil homens, aumentando significativamente suas chances de manter Kursk a longo prazo. A Ucrânia pode atacar não só as bases próximas a Kursk, ela tem muitos mais alvos potenciais para atacar com atacãs que aliviariam a pressão em toda a linha de frente. Após a aprovação de Biden, o Kyiv Post observou que os atacãs permitiriam à Ucrânia atacar mais de 245 alvos militares. Esses objetos incluem 15 bases aéreas, com algumas das mais proeminentes nas regiões de Bryansk, Kursk, Lipetsk, Rostov e Kaluga. É um grande upgrade nos foguetes lançados pela Ucrânia de seus High Mobility Artillery Rocket System, que só alcançavam 50 milhas e atingiam 20 dos mais de 245 alvos potenciais dos atacãs. E a Ucrânia já provou que pode atingir Bryansk com seu ataque de 19 de novembro. Os aeródromos são importantes porque a Rússia os utiliza para lançar suas aterrorizantes bombas planadoras, predominantemente feitas usando as bombas fábrica de armas e bombas 1000 e 500 da era soviética, que pesam cerca de 1 tonelada e 650 quilos. As bombas planadoras são feitas usando um kit de upgrade especial que custa tão pouco quanto $20 mil. Esse kit equipa as antigas bombas russas com asas, permitindo que sejam lançadas de trás das linhas de frente para aplanar até os alvos na Ucrânia. A Rússia tem bombardeado a Ucrânia com bombas. Desde março de 2024, a Rússia enviou mais de 3.000 bombas planadoras para a Ucrânia, com muitos milhares a mais atingindo o país desde então. Para entender o perigo das bombas planadoras, basta compará-las com um projétil de artilharia comum. Um projétil russo de 152 milímetros contém cerca de 14 libras de explosivo. A bomba planadora de 1,65 toneladas do país embala 201,1 kg de explosivo em suas conchas massivas, dando a cada bomba mais de 31 vezes o poder destrutivo de um projétil de artilharia. A desvantagem das bombas planadoras para os russos é que elas devem ser lançadas do ar. Um avião precisa decolar, atingir altitude e se posicionar corretamente antes do lançamento. Para isso, a Rússia precisa de aeródromos de onde esses aviões possam decolar, o que nos leva de volta aos 15 aeródromos que a Ucrânia pode agora mirar com seus atacãs. Eliminar um desses aeródromos reduz drasticamente a capacidade da Rússia de lançar com segurança bombas planadoras atrás das linhas de frente. Eliminar vários aliviaria significativamente a intensa pressão da Rússia sobre a Ucrânia em sua tentativa de tomar Donetsk. Novamente, veremos um resultado semelhante ao que os atacãs alcançarão em Kursk. Menos fogo aéreo, permitindo às tropas terrestres ucranianas contrariar as ofensivas russas no solo. Além dos aeródromos, considere também quais outros ativos russos estão entre os mais de 245 objetos identificados pelo Kyiv Post. Muitos desses ativos são provavelmente unidades de armazenamento que a Rússia usa para abastecer suas tropas nas linhas de frente na Ucrânia.
Eliminar esses depósitos reduziria a capacidade da Rússia de equipar suas tropas no fronte. Os ataques em Atacãs também podem permitir que a Ucrânia destrua tanques e artilharia russas antes de serem enviados para a frente, aliviando a pressão sobre seus soldados em Donetsk. Portanto, os Atacãs não são apenas um destruidor de bombas planadoras. É um míssil que permite à Ucrânia interromper linhas de suprimento russas antes inacessíveis. Aimot Ash, associado do Chatham House, afirma a Al Jazeera que a Ucrânia precisa atingir as cadeias de suprimentos russas, que foram movidas para além do alcance atual dos mísseis ucranianos. Outro ponto relevante é que as linhas de frente na guerra da Ucrânia estão tão profundas na região de Donbass que os foguetes High Mobility Artillery Rocket System, de curto alcance ucranianos, não alcançam as posições russas dentro de seu próprio território. O alcance de 50 milhas não permite isso. Com os Atacãs, a Ucrânia pode começar eliminando os ativos logísticos da Rússia perto de suas próprias fronteiras antes de lidar com os vários alvos russos mencionados pelo Kyiv Post. Ash ressalta que a mera capacidade de usar Atacãs em solo russo concede à Ucrânia uma vantagem estratégica significativa. A Ucrânia queria criar isso ao invadir Kursk e agora consegue mais, pois pode usar armas de ataque. Segundo Ash, a decisão de Biden pode ter sido tomada para fortalecer a posição de Zelensky em futuras negociações com Putin. Uma vez que a capacidade foi concedida, é mais difícil retirá-la, ele observa. Putin vai querer negociar limites para as capacidades militares da Ucrânia. Se Zelensky e Putin negociarem, o presidente ucraniano poderá usar seus ataques para pressionar Putin a reduzir o uso de bombas planadoras ou recuar em regiões de Donetsk. Essa pode ser a principal razão para Biden aprovar o uso de Atacãs tão tarde em seu mandato. Ash diz: parece que a Rússia vai escalar nos próximos meses, antes da presidência de Trump e prováveis negociações. Já está fazendo exatamente isso se suas ações em Kursk servirem de indicativo. Introduzir soldados estrangeiros na sua operação militar especial é uma escalada sem precedentes desde as ações de Putin em fevereiro de 2022. Portanto, a Ucrânia precisa ter maior alcance para reduzir a capacidade ofensiva da Rússia, conclui Ash. Notavelmente, Trump já pediu à Rússia para não escalar ainda mais o conflito. Putin ignorou esses apelos, mas isso provavelmente não dissuadirá Trump de buscar a paz quando assumir o cargo em janeiro de 2025. A Ucrânia pode acolher negociações mediadas por Trump, mas vai querer entrar nelas em posição de poder, usando ataques como alavancagem e ferramenta para enfraquecer a Rússia nos 2 meses antes da posse de Trump. Quanto à escalada, foi exatamente o que aconteceu na sequência de relatórios sobre a decisão de Biden. Antes do ataque à Ucrânia, em 19 de novembro, a Rússia marcou o 1000º dia de guerra, alterando sua doutrina nuclear. Agora, diz que qualquer ataque realizado por um Estado não nuclear, como a Ucrânia, se apoiado por uma potência nuclear como os Estados Unidos, constituirá um ataque conjunto à Rússia. Com essa mudança, Putin abriu a porta para a Rússia usar armas nucleares em resposta ao uso de Atacãs pela Ucrânia. Ele irá tão longe? Só o tempo dirá. Para Zelensky, a mudança na política de Biden é uma grande notícia para o valoroso exército ucraniano. Isso também o aproxima de colocar em prática o plano de vitória apresentado por ele aos Estados Unidos em outubro. A jogada de Biden aproxima a Ucrânia de resolver as coisas com a Rússia, seja no campo de batalha ou diplomaticamente. Zelensky parece preferir a última opção enquanto aguarda Donald Trump assumir o cargo. O Hindu relatou uma entrevista que ele deu à rádio ucraniana apenas alguns dias antes da reversão da política de Biden. Da nossa parte, devemos fazer o possível para que esta guerra termine no próximo ano, afirmou Zelensky. Precisamos resolver isso diplomaticamente. Ataques treinados em locais-chave russos podem dar à Ucrânia a vantagem de que precisa para fazer exatamente isso. Mas, como demonstra o ataque da Ucrânia em 19 de novembro, Zelensky está longe de ser tímido em usar seus mísseis para atingir a Rússia, onde dói agora. O que você acha da decisão de Biden de permitir que a Ucrânia ataque alvos russos? Isso permitirá que a Ucrânia negocie um acordo melhor para si quando Donald Trump se tornar presidente e implementar seu plano de paz? Putin pode escalar o conflito, fazendo os Estados Unidos se arrependerem da sua decisão? Compartilhe suas ideias na seção de comentários e obrigado por assistir ao vídeo.